Olá, quinto ano. Eu sou a professora Hilda, nós vamos continuar falando de arte e arte surrealista. Nós falamos anteriormente que o surrealismo foi um movimento artístico que foi muito expressivo, muito interessante, porque ele não retratava a realidade, ele fazia questão de retratar os sonhos, as fantasias, coisas diferentes que não estão na realidade. Então eram pinturas da imaginação, dos sonhos, das fantasias, coisas que parecem impossíveis de acontecer, né? Então nós vamos dar uma olhadinha aqui, novamente, num pintor que foi super expressivo e que conseguiu ficar muito famoso por conta da originalidade dos seus quadros e das suas instalações e tudo mais. Observem que nós já falamos um pouquinho sobre o Salvador Dalí. Salvador Dalí, novamente, relembrando, ele nasceu na Catalunha, na Espanha, foi influenciado por vários artistas de movimentos artísticos, inclusive o romantismo. Mas qual era o diferencial do Dalí? Primeiro, era uma obra crítica, tá? Segundo, era uma obra que desafiava os nossos sentidos e a realidade. E também, vocês vão observar como é que ele imaginava um cenário. Olhem só, ele foi chamado para montar muitos cenários. Lembra que nós observamos aqui, olhando a foto um pouquinho, a foto dessa instalação, isso aqui não é uma pintura, gente. Isso aqui é como se vocês estivessem entrando numa grande sala, mas vocês observem que quando a gente enxerga esses brincos aqui, pendurados, como se fossem pendurados nas orelhas, na verdade Dalí quis representar o rosto de uma artista bem famosa chamada Mae West. E a Mae West está representada nessas cortinas de seda, que são reais, porque é uma instalação, e vocês sabem que instalação é um tipo de obra de arte que não está numa tela, numa pintura. Ela é um cenário do qual as pessoas que estão vendo a instalação participam dela, interagem com ela. Então vocês vão observar essa instalação aqui. As cortinas representam, as cortinas penduradas na porta de entrada, representam o cabelo e também os brincos aqui na orelha da atriz. Aqui vocês veem a parte arredondada do palco que forma, na verdade, o queixo, essa parte arredondada do rosto. O sofá, que é de verdade um sofá em formato de boca pintada de vermelho. Podem observar que é muito real, né? Mas aqui nós vemos o grande nariz com as narinas douradas, inclusive. Aqui, para formar essa parte do nariz, nós vemos uma escultura e são dois quadros muito fantásticos no lugar dos olhos. Então, quando nós olhamos a obra de frente ou a obra no total, nós podemos observar que a pintura revela o rosto de uma atriz famosa. Foi assim que ele sonhou. Então ele olhou para um espaço vazio, isso é extremamente difícil, uma pessoa olhar um espaço vazio e ter a capacidade de criar, né, de representar uma fantasia do nada. Ele criou essa situação, né, e fez o rosto de uma atriz famosa, que seria Mae West, né? Então vamos observar, tá, essa instalação com bastante calma e vocês podem, tá? Vocês podem observar que vocês têm condições de criar obras dos sonhos de vocês a partir de massa de modelar, né? Vocês podem criar isso, usar massinha de modelar e criar pequenas esculturas que sejam assim representantes de um sonho ou de uma fantasia ou como vocês imaginam, né? O que a gente vai olhar aqui também que é interessante é uma obra do Dalí famosíssima chamada Persistência da Memória. O que é a persistência da memória? É quando a gente insiste em memorizar as coisas. Vejam que aqui nós também temos uma realidade aumentada ou um objeto digital que vocês podem explorar e ver com bastante atenção, que vai mostrar bastante disso aqui. Tá? Essa obra, Persistência das Horas, está no Museu de Arte Moderna de Nova York. Ele foi feito ali por 1931, mas o que até no livro estão circulados, né, os detalhes da obra para a gente prestar muita atenção.
e vocês vão observar o que vocês veem, tá? Se vocês olharem com bastante cautela, tá? Vocês vão observar que aqui tem uma imagem, aqui tem outra imagem, aqui tem outra imagem e aqui pendurado no galho seco da árvore também tem uma outra imagem. O que essas imagens são, pessoal? Vamos fazer uma leitura visual dos detalhes. O que essas imagens revelam? Nós estamos vendo relógios. Relógios, daqueles de dar corda ainda, tá? E aqui um relógio fechado, que era muito usado antigamente, que é um relógio de pendurar de cordão, que as pessoas penduravam, prendiam no botão do paletó, colocavam no bolso, tiravam esse relógio, abriam para ver as horas. Então aqui vocês vão observar vários relógios, tá? E esses relógios estão como derretendo. Então vamos ver o que seria essa persistência da memória, vamos fazer uma leitura visual da obra, ou seja, dos detalhes da obra. Então os relógios derretidos, marcando horários diferentes, significam a relatividade do tempo. É como se você mostrasse, por exemplo, que o tempo ele é diferente para cada um de nós. Por exemplo, o tempo que vocês estão assistindo essa aula, né, é um tempo diferente do tempo de assistir a um filme. É um tempo diferente de um tempo em que vocês estão numa festa dançando. É um tempo diferente de um tempo em que vocês estão conversando com uma pessoa, ou um momento difícil da vida muitas vezes. Então, o tempo, ele revela ou ele é relativo para diversas pessoas, para todos nós, né? O que significa o tempo para mim, para você ou para qualquer outra pessoa é muito relativo. Vai depender da emoção que você viveu naquele momento, da forma como você compreendeu. Então, o tempo pode passar de diferentes formas para cada pessoa, né? A mosca que pousa em um dos relógios, onde está a mosca, pessoal? Pousa em um dos relógios e as formigas são os únicos seres vivos da obra. A mosca significa aquilo que às vezes dizemos, o tempo voa. A mosca está aqui, pessoal, bem aqui, tá? Podem observar, ela está em cima de um relógio e quando realmente uma mosca voa, nós sabemos que o tempo voa, porque ela voa com muita velocidade, né? A gente nunca consegue alcançar ou pegar uma mosca, né? O relógio laranja, que não marca as horas, é um reloginho fechado, ele está cheio de formigas, cheio, tá? Vocês podem observar aqui, como é que a gente sabe que são formigas? Vocês sabem que um inseto, ele tem o corpo dividido em 3 partes, ele tem a cabeça, ele tem o abdômen e ele tem a cauda. Se vocês olharem com cuidado ou aproximarem-se de uma formiga, de uma abelhinha, vocês vão observar que esses insetos têm essa característica, o abdômen, a cabeça e a parte de trás, aqui. O que vocês vão observar? Que aqui temos uma formiga, aqui outra, aqui outra, aqui outra. O desenho do relógio é formado por formigas. Então, o que é o relógio fechado cheio de formigas? Então, Salvador Dalí, gente, não gostava de formigas e quando ele as colocava em alguma obra, significava putrefação, ou seja, decomposição. Então, para ele, nesse caso, o tempo não estava só derretendo, como o tempo estava já morto e estava apodrecendo, ou seja, em estado de putrefação. Então é uma obra muito interessante porque tem uns detalhes assim que a gente não veria se não fosse com a ajuda dessa interpretação. Olha só, este objeto estranho no centro da obra seria uma rocha que imita um retrato do próprio artista, tá? Aqui, se vocês observarem bem atentamente, vocês veem o olho com os cílios do artista. Estão prestando atenção? O olho com os cílios do artista, o olho fechado com os cílios do artista. É muito interessante, tá? Então, é mais uma característica surrealista dessa imagem. Aqui eu tenho ele um pouco mais escuro, num livro de arte, naturalmente, em que eu encontro diversas obras do Salvador Dalí.
e que vocês podem também pesquisar muitas outras, né? São obras que geralmente também revelam, além do absurdo, elas revelam, por exemplo, uma arte que questiona, que vai chamar nossa atenção. Aqui vocês vão observar, por exemplo, nessa obra, ela se chama Girafa em Chamas, é quase uma obra de denúncia. Aqui aparece o animal e aqui aparece o animal em chamas e a fumaça subindo, seres humanos todos espetados aqui com gavetinhas no corpo, tá? A cabeça sem os olhos. Então são figuras que mostram de certa forma o incêndio, a dor, o sofrimento. E as obras do Dalí têm essa capacidade. Tem essa capacidade de mostrar pra gente que o mundo, na verdade, é surreal. Ele representa nessas obras os seus sonhos, as suas ilusões e aquilo que geralmente não se pode enxergar com a consciência. Você tem que enxergar com a imaginação, tá certo? Então vamos colocar a mão na massa, tá? E vocês vão pensar aí na cabecinha de vocês que objetos vocês fariam derreter nos seus sonhos. O que vocês gostariam ou que vocês pensam em derreter nos seus sonhos, né? E vão fazer uma pintura, pode ser com tinta guache, pode ser com desenho e com pintura de lápis de cor. Vocês vão utilizar elementos inusitados. O que é um elemento inusitado? É algo que é inesperado, tá? Que é diferente de tudo que vocês conhecem, para representar essa figura ou esse desenho, essa imagem surrealista que vocês vão formar, tá certo? Então nós vamos lá, prestar atenção, observar a obra, procurem na internet, olhem a realidade aumentada, assistam com atenção e na internet vocês vão encontrar outras obras do Salvador Dalí que são igualmente interessantes. O nosso livro mostra uma pintura e mostra também uma instalação. Vocês podem observar as duas coisas e vocês vão ver que interessante que elas são. Então fica o meu abraço, quero que vocês aproveitem a obra do Dalí e lembrem-se, tá? O surrealismo revela ou expressa os sonhos, a imaginação e a ilusão, tá certo? Um grande e forte abraço para vocês e até a próxima.